quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. E eu quero ler com você apenas um versículo. Quero ler com você o verso 3. Amém? Você pode ficar de pé em reverência à palavra do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 1, verso 3. A palavra do Senhor nos diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma vida de esperança, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Deixa eu ler o 4 também. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Senhor, feche seus olhos mais uma vez, você, querido. Vamos falar com Deus mais um pouco. Senhor, a tua palavra é viva, poderosa, eficaz. E o nosso coração está aberto para ouvir a tua voz nessa noite. Fala conosco. E que neste domingo de ressurreição também seja um domingo de restauração em nossa vida. Ah, Senhor, eu creio que o Senhor está aqui nesse lugar. Eu creio na tua promessa que diz que onde 2 ou 3 se reúnem, o Senhor se faz presente. E a tua palavra nos mostra que aonde o Senhor estava presente, algo especial e poderoso acontecia. Quando o Senhor era bem-vindo numa casa, numa cidade, algo tremendo e poderoso acontecia. E nós queremos declarar nessa noite que tu és bem-vindo nesse lugar. Que tu és bem-vindo em nossa vida, que tu és bem-vindo nesta igreja, em nossos corações. Fica à vontade para trabalhar e fazer conforme o Senhor quiser, conforme a sua vontade apraz. Em nome de Jesus, nós oramos nessa noite para a glória do teu nome. Amém e amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Eu queria falar com você nessa noite sobre a esperança viva. Sobre a esperança viva que Jesus nos chama a viver. Sobre um coração, esperançoso. Um coração esperançoso, vivo por aquilo que se espera. E para que a gente precisa dessa esperança viva? Precisamos dessa esperança viva para um mundo morto. Para um mundo morto. Hoje pela manhã o Senhor ministrou em nosso coração, e eu não quero repetir tudo, mas eu quero só introduzir sobre o que nós conversamos hoje pela manhã. Nós vivemos nesse final de semana, estamos vivendo ainda a Páscoa, que por todo o esforço do diabo, por todo o esforço do inferno, de fazer dessa Páscoa, de fazer desse calendário um momento comercial, de fazer desse calendário um calendário apenas de consumo de ovo de Páscoa, de viagem, de feriado, nós entendemos que muito mais é a graça de Deus que nos alcançou nesse final de semana mais uma vez. Amém, irmãos? Nós falamos nessa manhã nós tivemos um culto aqui na sexta-feira, pela manhã bem cedo. Sexta-feira, 8 horas da manhã, tinha um povo reunido aqui. E nós estávamos falando sobre, muitas vezes, a nossa pressa de ir para o domingo, Ir para o domingo, correr para o domingo, porque o domingo fala de vida. O domingo fala de esperança, o domingo fala de ressurreição. Mas, se a gente não passar pela sexta-feira, e a sexta-feira e o sábado não for para nós um momento, de reflexão, um momento de agradecimento, olhar para a cruz e refletir que aquele lugar era para ser meu, mas Ele tomou o nosso lugar. Ele diz na sua palavra: eu vim para que vocês tenham vida,
A palavra de Deus diz em João capítulo 3, verso 16, porque Deus nos amou de tal maneira que doou o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, a gente só pode então vivenciar o domingo com toda alegria, se de fato a sexta-feira, o dia do sacrifício, fizer sentido para nós. Fizer sentido para o nosso coração e nosso coração se mover de louvor, se mover de adoração, se mover de rendição na presença do Senhor. Porque quando uma pessoa, ela aceita Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida, né? No final, a gente sempre pergunta, tem alguém desejoso de receber Jesus, aceitar Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida, né? Algumas pessoas levantam uma mão, vêm ao altar, a gente ora por elas, faz uma festa porque um pecador, ele se arrependeu, mas na verdade nós entendemos que não foi a gente que escolheu o Senhor. A palavra de Deus diz que Ele nos escolheu primeiro. Ele nos escolheu de antemão primeiro. A iniciativa é sempre do céu, de nos encontrar. A iniciativa é sempre de Deus, de vir ao nosso encontro, de nos ver e nos resgatar, de nos redimir. Mas nós entendemos que ali um pecador, quando faz esse movimento, ele está dizendo, Senhor, eu aceito o que o Senhor fez por mim. Eu recebo na minha vida aquilo que o Senhor fez por mim. E a partir desse momento, algo de tremendo e extraordinário acontece na sua vida. Nós falamos que a sexta-feira, então, é esse sacrifício tão poderoso, tão tremendo. E o sábado, ele é um sábado de silêncio. Sábado é um sábado difícil, escuro, de incerteza, de lamento, de dor. Os discípulos não sabem o que vão acontecer. Eu estava falando aqui hoje de manhã, que por mais que o anjo está ali dizendo, né, sentado à pedra e dizendo às mulheres, era necessário, ele vos disse que era necessário padecer na mão de homens pecadores, mas ele também disse que ao terceiro dia ele viveria, ele iria ressuscitar. Eu estava falando sobre de manhã que talvez a expectativa, a lógica seria se os discípulos daquela comunidade que Jesus deixou acampassem na frente desse túmulo, já que no domingo falava de uma restauração, falava que ele iria ressuscitar, não era para eles estarem escondidos, não era para que o lamento ainda dominasse a sua vida e o seu coração, mas talvez era necessário, era talvez mais apropriado, já que houve uma promessa, eles estarem ali reunidos na frente do sepulcro no domingo de manhã, já que é o terceiro dia, esperando que algo de Deus pudesse acontecer ali. E eu estava falando pela manhã, que da mesma forma que esses discípulos, eles esqueceram da promessa do sábado, eles esqueceram da promessa da sexta-feira, nós também esquecemos na nossa vida. No momento difícil, quando um diagnóstico chega, quando uma porta se fecha, quando o desemprego chega, quando há um conflito familiar e o casal pensa em desistir, quando a gente chega num momento que a gente julga ser o fim da linha, muitas vezes o nosso coração, ele perde a esperança. Muitas vezes o nosso coração se esquece das promessas. Eu sempre penso que a promessa, ela muitas vezes, ela se confunde muito com a nossa realidade. Porque muitas vezes a promessa ela é tão diferente daquilo que nós estamos vivendo no presente. Quem tem promessa de Deus aí? E talvez se eu te der a oportunidade, você vai dizer, eu tenho uma promessa, porém, a minha realidade é diferente da promessa que eu carrego. A minha realidade, ela se opõe àquilo que Deus falou a meu respeito.
Eu estava pensando e falo para você nessa noite. Não permita que o silêncio do sábado coloque no teu coração que você serve um Deus que é infiel. Não permita que o silêncio do sábado tire do teu coração a esperança de um Cristo vivo. Pelo contrário, que o teu coração nessa Páscoa se encha de uma esperança viva para a glória de Deus. Que o meu e o teu coração nessa noite, a gente olhe talvez para as nossas realidades, assim como um dia Jó olhou para a sua realidade, mas ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e por minha causa, no tempo oportuno, o meu Deus, ele se levantará em meu favor. Você pode dar uma glória a Deus aí por isso, irmãos? Porque apesar de tudo que ele está vivendo, ele está dizendo: eu sei, eu espero, a minha esperança está viva. A minha esperança está viva apesar da minha realidade. A minha esperança continua, e a mulher dele está: amaldiçoa esse teu Deus e morre, homem. Não há mais esperança, é o fim da linha. E ele vai dizer: não. Eu continuo adorando esse Deus, eu continuo servindo esse Deus, e mais do que isso, eu continuo esperando em Deus. Isaías 40 vai dizer: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão, receberão como asas de águia, voarão, né? E eu, em nome de Jesus, profetizo pés velozes sobre a tua vida, para você andar e não se cansar, para você correr e não se fadigar, para que você voe acima da tempestade. A história vai dizer que a águia, ela procura subir mais alto do que a tempestade. Quando ela olha para baixo, pode estar chovendo, pode estar, o céu pode estar caindo, mas ela está desfrutando lá de cima das alturas de um sol que está brilhando muito forte ainda sobre ela. Você recebe isso em nome de Jesus? Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E a carta de Pedro está dizendo para a gente que essa esperança viva, a esperança viva que os discípulos perderam na sexta-feira, perderam no sábado, mas o amor, esse amor que é insistente, maravilhoso, que ainda que aqueles discípulos estivessem daquela forma, Deus está dizendo: Jesus, ele se levantou, Jesus venceu a morte. Domingo fala de um triunfo do Senhor sobre a morte. Jesus foi ao inferno, tomou a chave da morte das mãos de Satanás. Jesus triunfa sobre esse sábado tenebroso e de silêncio, né? Essa palavra de Deus vai dizer então que agora Jesus aparece. A primeira aparição que Jesus faz é para os discípulos no caminho de Emaús. Eles também esqueceram. Eles têm evidências, eles dizem: nós até ouvimos hoje de manhã algumas mulheres que foram lá no sepulcro, algumas mulheres que contaram que a pedra foi removida, o corpo não está lá, e que tinha um anjo dizendo que ele vive. Mas ainda assim, eles estão indo embora. Ainda assim, eles estão removidos, eles estão saindo do lugar onde Jesus falou para eles não saírem, que era Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de quê? De poder. Até que o Espírito Santo viesse. Jesus está dizendo: não saiam de Jerusalém, até eu vou, mas o Consolador virá. E quando ele vier, vocês serão revestidos de poder, e vocês farão obras maiores do que eu fiz. Mas esses discípulos com o coração tomados de medo, de desespero, de falta de esperança, estão saindo do lugar onde o Senhor falou para eles não saírem. Mas o amor insistente do Senhor que vem também sobre nós. Quantas vezes no meio da nossa caminhada, no meio da tua luta, no meio da sua vida,
Você pensou em desistir? Mas o amor insistente de Deus te encontrou no caminho de Emaús. Você pode agradecer ao Senhor. Você também ouviu o seu lamento. Jesus chega e ouve. Jesus chega e escuta. E Jesus vai dizer para eles: homens, vocês demoram a acreditar, vocês demoram a crer, né? Jesus ouve. E quando Jesus chega na casa deles, no partir do pão, a esperança volta. A esperança volta, tomado de muita gratidão no coração daqueles homens, eles vão dizer uns aos outros: nosso coração, será que a gente não viu, né? A gente estava com os olhos tão fechados. Nossa esperança estava tão morta que a gente foi impedido de ver Jesus que caminhava com a gente. Mas agora vamos nos levantar. Vamos voltar e contar para os nossos irmãos que Jesus vive, que Ele não morreu, que Ele morreu, aliás, mas ressuscitou, que Ele não está morto. Vamos contar para todo mundo. Isso fala de uma esperança viva. Isso fala de um coração que Jesus troca, um coração sem esperança, e agora está cheio de esperança. Para quê? Para contar boas novas ao mundo que está morto. Para dizer: olha, Ele vive. E porque Ele vive, como nós cantamos aqui, porque Ele vive, você pode crer no amanhã, eu posso crer no amanhã. Não, porque Ele vive não é o fim da história. Como Satanás, ele achou que tinha triunfado. Como o diabo tenha talvez celebrado e talvez acabou, porque o plano de Deus foi vencido, o plano de Deus foi exterminado e agora acabou. Mas agora não. Por quê? Porque Ele triunfou sobre a morte. Porque Ele pisou novamente na cabeça da serpente. Porque Ele mostrou para os nossos medos, Ele mostrou para as nossas lutas, para os nossos gigantes, que Ele é maior do que todas as coisas. Irmãos, eu e você precisamos viver essa esperança viva todos os dias. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo profundamente marcado por sinais de morte. Nós vivemos um mundo profundamente marcado pela violência, pela injustiça, pelo desespero. Nós vivemos um mundo onde a espiritualidade cada vez mais tem se tornado superficial. Mas quando eu e você vivemos a esperança viva contida aqui em 1 Pedro capítulo 1, nós não nos tornamos indiferentes ao sofrimento humano. Pelo contrário, a esperança viva nos faz então a não ser indiferente, mas o nosso coração se enche então de uma santa compaixão. A ressurreição de Jesus é a resposta de Deus a esse cenário que nós acabamos então de relatar. Não é apenas um evento do passado. A ressurreição então é a base de uma esperança real, de uma esperança ativa que transforma a nossa existência. Amém, queridos? A ressurreição então, ela trata de um selo da vitória de Deus sobre a morte. 1 Coríntios capítulo 15, verso 54 vai dizer assim: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu agrilhão? Jesus não apenas sobreviveu à cruz, Ele triunfou sobre a morte. A ressurreição então é o selo de Deus dizendo: está feito, está consumado. A morte não tem mais domínio sobre aquele que crê. E toda a escritura então, ela vai apontar para esse momento. Da promessa em Gênesis capítulo 3, verso 15, até a vitória em Apocalipse. Nós podemos dizer que nós vivemos cercados por perdas, por lutos, por medos, por incerteza. Mas a ressurreição vai nos dizer que a morte
não é o fim. Você pode declarar essa palavra sobre quem está aí do seu lado, dizendo para ele: meu irmão, a morte não é o fim. Ministre sobre a vida dele e diz: a morte não é o fim, não. Deus ainda é Deus da vida, amém, queridos? Deus ainda é Deus da vida e não a morte, dor, esterilidade. Ele pode fazer brotar vida nova. E é por isso que esse mês de março, nós estamos trabalhando aqui na nossa igreja, orando muito, né? Orando muito, pedindo ao Senhor, mobilizando o ministério de intercessão, né, Glorinha? Pedindo ao Senhor, Deus restaura. Porque a restauração, então, ela é trazer aquilo que um dia foi original. É trazer, é pegar aquilo que se quebrou com o passar do tempo, né? E restaurar. E fazer de novo. E talvez o que o Senhor deseja fazer nesse tempo sobre a tua vida, sobre restauração da esperança viva, é de novo trazer uma esperança viva sobre o nosso coração. Como crentes em Jesus, como discípulo de Jesus, que muitas vezes cercado de lutas, de perdas, de situações difíceis, mas quando o nosso coração de fato vive o renovo e a restauração dessa esperança viva, ainda que a realidade seja diferente da promessa, nós nos levantamos para declarar: Ele vive, a morte não tem domínio mais sobre a minha vida. Ele vive, a morte não tem domínio mais sobre a minha casa. Ele vive, a morte não tem domínio mais sobre a minha família, sobre as minhas finanças, sobre os meus sonhos. A morte não tem mais domínio sobre a minha saúde. A morte não tem mais domínio. O Senhor, Ele pode fazer brotar vida de novo. Talvez você já tenha sido uma bênção na presença de Deus. Talvez você era alguém tão faminto pela palavra. Talvez você era alguém tão sedento pelas coisas de Deus. Talvez você olhe para a sua realidade hoje e você se vê muito diferente. Alguns vão dizer que você amadureceu. Não, irmão. Talvez seja que a gente não tenha amadurecido. Talvez seja verdade que a gente tenha se esfriado. Talvez não é porque a gente amadureceu, não é porque você amadureceu, a vida cristã também é de amadurecimento. Não. Eu creio que sim, ela é de amadurecimento. Porém, um coração maduro, ele carrega com ele a esperança viva. Ele continua ainda mais apaixonado pelas coisas de Deus e pela presença de Deus. Ele continua ele continua escolhendo ainda a presença de Deus pelos banquetes desse mundo. Talvez você já foi uma bênção, pregava, era um evangelista, cantava, esteve já nesse altar ou no altar da tua igreja. Jesus nessa noite está trazendo uma esperança viva sobre o teu coração de novo. Jesus nessa noite está ressuscitando, está fazendo você voltar para o propósito, assim como um dia ele fez os discípulos voltarem para o propósito. Qual é o lugar do propósito? Missão. Qual é o lugar do propósito? Contar, ele vive, ele não ressuscitou, ele ressuscitou. Qual é o lugar do propósito? É a gente dizer a todo mundo que há esperança. Eu creio que uma das grandes sacadas do inferno, de Satanás, esse tempo, nessa geração, é a apostasia espiritual. Porque talvez se colocar o pecado nossa frente, talvez a gente vai entender, não, isso aí é para me desviar da presença de Deus, é lixo, eu não quero isso. Mas se ele rouba de nós a esperança, se ele rouba de nós a capacidade de viver essa esperança viva, tremenda, pulsante em nosso coração, ele conquistou 90% do seu objetivo. Porque nada pior do que um crente morto, um crente sem esperança, um crente amargo. Nada pior do que um crente sem missão, sem propósito. Nada pior
do que um crente sem foco na presença de Deus. É presa fácil, é questão de tempo. Mas a apostasia, meu irmão, não fará parte da tua vida em nome de Jesus. Assim como Jesus não desistiu dos discípulos do caminho de Emaú, Jesus não desiste da minha vida e da tua vida também. Assim como Jesus ele foi buscar lá na caminhada, lá na estrada de Emaús, dizendo, volta para o propósito de vocês. Jesus nessa noite está aqui nesse lugar ministrando a mesma coisa sobre o meu coração e sobre o teu coração. Você recebe isso em nome de Jesus, meu irmão? Não há lugar para apostasia, não há lugar para frieza, porque a esperança viva ela é gerada em nós pela ressurreição. Você pode abrir a sua Bíblia comigo, lá em Romanos capítulo 6, verso 4. Romanos capítulo 6, verso 4. Quero ler a partir do verso 1. A Pri hoje de manhã, dirigindo o culto, ela leu esse texto. E diz assim para nós: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós e os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Deus Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, glória a Deus. Assim como ele foi ressuscitado da sua morte. Romanos, a carta aos Romanos está dizendo, andemos também nós em novidade de vida, glória a Deus. Eu preciso dizer para vocês nessa noite, que a esperança viva, meu irmão, ela não é um otimismo barato. Ela não é alcançada numa sessão de coach. Ela é a vida nova que nasce do túmulo vazio. A ressurreição não apenas mudou o destino eterno, ela transforma a nossa maneira de viver hoje. Deus nos chama hoje para viver novidade de vida. Deus nos chama hoje, porque a ressurreição, se nós morremos com Cristo, também ressuscitamos com Ele. No dia do teu batismo, quem lembra do dia do seu batismo aqui? Quem lembra do dia do seu batismo? O pastor, ele fez a questão ali de declarar a sua morte, porque nós morremos naquele dia. Nós abrimos mão do nosso passado, da nossa história. Mas a partir de então, a partir daquele momento onde a morte deu lugar agora à vida, o pastor ele te derrubou e depois te levantou, porque ali estava dizendo da sua morte, mas também estava falando da sua ressurreição. E como deve ser então o estilo daqueles agora que vivem em Cristo, vivendo uma vida nova, vivendo uma vida de esperança, porque a esperança viva, ela não morre. Quando tudo parece perdido, ela é sustentada por um Cristo vivo. Quantas vezes nós vivemos como se não houvesse mais saída, mas a ressurreição nos chama a nos levantar, a continuar, a confiar. Nós vivemos com base no que vemos, mas no que nós precisamos aprender a viver sobre aquilo que cremos. Ele já venceu, irmãos, Ele venceu. Ele venceu todas as coisas. O mundo morto precisa ver a vida que há em nós. O mundo morto precisa ver e enxergar a vida que há em nós.
Abra sua Bíblia, por favor, em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, verso 1. Vamos ler juntos? Quero ler com você do 1 ao 3, tá bom? Vamos ler juntos? Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não das que são aqui na terra. Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Não, a palavra de Deus está dizendo, não buscai das coisas desse mundo, não pensai das coisas dessa terra, mas a esperança viva então fala de uma mudança da direção da nossa visão e da nossa expectativa. Se nós olhamos para o mundo hoje, sem vida, sem esperança, olhamos para a questão política, para a questão geográfica, para tudo que a gente olha, o que nos encontramos é morte. Se a nossa visão estiver na morte, seremos mortos. Mas se a nossa visão estiver nas coisas que são do alto, a esperança viva permanecerá em nosso coração. Se estivermos o nosso olhar fixos nas coisas que é do alto, se tivermos a nossa visão fixadas nas coisas que o Senhor prometeu. Irmãos, ainda que a realidade seja muito difícil. E a palavra de Deus está dizendo para a gente, fixar os vossos olhos nas coisas que são lá do alto. Fixar os vossos olhos, tire um pouco a sua visão daqui da terra. Tira um pouco a tua visão das contas para pagar. Pague, em nome de Jesus, tá? Não estou falando que você não pagar, não. Pague. Tira os olhos de Deus, tira os olhos então das coisas desse mundo, das conquistas desse mundo. E fixar os vossos olhos nas coisas do Senhor. É tempo de esperança, é tempo de vida, é tempo de restauração. O João estava falando aqui, na oração ele estava dizendo, olha, que o Senhor nos ache, sabe? O Senhor nos encontre, que nós estávamos cantando, Ele virá, e sim, o Senhor virá, Jesus está voltando, mas quando Ele nos encontrar, que Ele possa encontrar uma igreja viva e não morta, uma igreja esperançosa e não duvidosa, uma igreja quente e não uma igreja fria, uma igreja fiel e não uma igreja prostituta, não, que os nossos olhos estejam em Cristo, amém, igreja? Que os nossos olhos estejam no Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Que as nossas vestes, Ele possa encontrar as minhas vestes e as tuas vestes nessa noite, alvo como a neve, branquinha, branquinha. Porque a gente alveja todos os dias nossas vestes no sangue do Cordeiro. Que a gente viva em santidade, que a gente viva apaixonado por esse Deus tão maravilhoso. Porque o mundo, João capítulo 5, verso 19, 1 João capítulo 5, verso 19 vai dizer, o mundo jaz do maligno. Mas a igreja, a noiva do Senhor, é o corpo do Cristo vivo. O mundo sim pode ser do maligno, irmão, mas eu e você não somos do maligno. Eu e você somos comprados com sangue precioso. Eu e você fomos adquiridos, amém, querido? Você é propriedade do Deus vivo, você é propriedade de Jesus, glória a Deus por isso. O mundo pode jaz do maligno, o mundo já morreu para as coisas de Deus. Mas nós que temos a esperança viva, não. Porque o túmulo está vazio, mas os nossos corações estão cheios. E nós devemos refletir essa vida em cada atitude. Em cada atitude que você passe, as pessoas possam ver. Está tudo desabando, mas esse crente em Jesus, onde ele vive, hein?
Ele parece que está em Nárnia. Onde ele vive? Porque eu estou aqui do lado da casa dele, ele acorda cantando, ela acorda louvando a Deus. Está tudo desabando, está tudo falindo, mas ele está louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Tem um dia que ele não vai aguentar de curiosidade, vai dizer: o que você tem, o que você faz? Você vai ter a oportunidade de dizer: a minha esperança está viva, porque os meus olhos estão nas coisas do alto. Meu coração está vivo. Então, irmão, que a nossa vida ressuscitada precisa ser um testemunho constante de um Cristo que vive. Você pode colocar a mão sobre o teu coração nessa noite, em nome de Jesus. A tua vida ressuscitada precisa ser um testemunho constante. Precisa ser um testemunho constante. A sua vida ressuscitada precisa ser um testemunho constante de que Cristo vive e vive também na tua vida, em nome de Jesus. Ah, Senhor, nós não aceitamos a apostasia, nós não aceitamos o desânimo, nós não aceitamos a vida dupla, nós não aceitamos, Senhor, a frieza tomando o nosso coração, nós não aceitamos e pedimos nessa noite que a vida ressuscitada em Cristo seja um testemunho constante de que Cristo habita em nós. Tua palavra vai dizer que o coração alegre aformoseia o rosto, né? Sim, Senhor. Que haja formosura em nosso rosto, que haja beleza em nosso olhar, que as pessoas possam olhar para cada um de nós, elas possam perceber que o evangelho que nós servimos é verdadeiro, é real, é vivo na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém, queridos? A pergunta do mundo é: será que Jesus está vivo? Onde ele está? A resposta deveria ser: olhe para nós, Jesus está aqui na minha vida. Olha para seus discípulos que você vai encontrar Jesus. O nosso amor, a nossa fé, o nosso serviço, a nossa integridade devem revelar a ressurreição de Jesus ao mundo. Eu quero ler com você o último texto. Coloca para a gente, por favor, o Evangelho de João, capítulo 14, verso 19. Por favor, abra sua Bíblia também. Se você estiver anotando, é João, capítulo 14, verso 19. Vai deixando também a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 4 e 5. Primeiro a gente vai ler João, capítulo 14, verso 19, e diz assim: porque eu vivo, vocês também viverão. Vamos ler aqui. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Ainda por um pouco. Jesus está aqui em João capítulo 14, já se despedindo dos seus discípulos, mas ele está dizendo: ainda por um pouco, daqui a pouquinho, o mundo não me verá mais. Vós, porém, vós discípulos, vocês me verão, porque eu vivo, vós também vivereis. O que Jesus estava falando é: o mundo não vai me ver mais, mas eles vão me ver através da vida de vocês. Profundo isso, né, irmão? Profundo isso. Se a humanidade então caminha com passos largos para o inferno, significa então que a igreja pode não estar revelando o Cristo como ele mandou a gente revelar. Se cada vez a humanidade se distancia de Deus e não quer as coisas do Senhor, não quer saber da igreja,
não quer saber de Jesus, pode ser que a revelação do que ela vê seja algo ruim, não seja algo atrativo. Pode ser o que a humanidade esteja vendo, ela está dizendo, esse evangelho eu não quero, esse Cristo, estou fora, eu abro mão. Mas Romanos capítulo 8 vai dizer que ao mesmo tempo que ela rejeita, ela geme. Ao mesmo tempo que ela rejeita, ela espera. Romanos capítulo 8 vai dizer, a criação geme, dores de parto, esperando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. A criação então, a humanidade então olha para os filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? Aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. João capítulo 1 vai dizer, a todos os quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui nessa noite, irmão? Se você é filho e filha de Deus, ouça nessa noite que a criação geme. A pessoa que trabalha com você, a sua rua, a sua família, ela geme, ela pode até criticar, ela pode até te tacar pedra, porém, ela geme com ansiedade no seu coração, para que os filhos de Deus se manifestem. Manifesta quem? Manifestar o próprio Cristo. Que você manifeste o próprio Cristo em todas as áreas e lugares da tua vida, em nome de Jesus. Que as pessoas possam conhecer Jesus, sabe por quê? Você, a Bíblia aqui, ela não lê. Não espere do não crente que ele pegue desse livro, né? Desse livro misterioso, e abra e comece a ler com sede. Talvez ele não vá fazer isso, mas você é a Bíblia que ele não lê. Você é a Bíblia, aliás, que ele vai ler amanhã, quando você chegar no seu ambiente de trabalho. Você é a Bíblia. Você é a Bíblia que talvez o seu vizinho, aquele mesmo, atribulado lá, seu chefe, seu colega de trabalho, você é a Bíblia que ele está lendo, a Bíblia que ele está folheando, a Bíblia que ele está conhecendo. E se quando ele lê, ele gostar, cada vez mais ele vai querer mais, e cada vez mais ele vai gostar mais. E quando você vê, sem às vezes falar muito, essa pessoa, ela está dizendo, eu quero Cristo vivo que habita na tua vida. Eu quero dessa esperança viva que você revela. Eu preciso disso também. Quando estão entendendo o que Jesus está falando aqui? Apocalipse capítulo 21, do 4 ao 5 diz, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. A ressurreição é também uma garantia escatológica, vai acontecer. Não vivemos para este mundo apenas. Jesus ressuscitou como primícia, como diz em 1 Coríntios capítulo 15. Há uma colheita por vir. O nosso futuro está seguro em Cristo. Você crê nisso, irmão? Que o teu futuro está seguro em Cristo. O teu futuro está seguro em Cristo. Não há dor aqui que não será transformada em glória lá. A Páscoa nos lembra de que a nossa esperança não morre com o tempo. Vivemos hoje com os olhos na eternidade, e isso muda todas as coisas. O Ministério de Louvor pode chegar para cá, mas eu queria muito que você fechasse seus olhos nesses últimos momentos da palavra. Porque a ressurreição de Jesus não é uma memória, mas se trata de um movimento. É a proclamação de que Deus não desistiu do mundo, nem de mim, nem de você. O Senhor te trouxe nessa noite, nesse lugar, para te lembrar que Ele vive.
E por isso você pode ter esperança, irmão. Esperança viva, esperança real, esperança eterna. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Da mesma forma que os anjos estão ali, declarando ali na porta daquele túmulo. Porque vocês procuram entre os mortos, mulheres, aqueles que vivem. Ele não está aqui, ele ressuscitou. E porque ele vive, nós também viveremos. Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Porque muitos são as coisas que têm roubado a esperança da igreja. Muitos são os fatores que têm nos levado a uma frieza espiritual tão grande. Um desânimo, um cansaço, uma fadiga, que não deixa a gente se levantar para a gente viver aquilo que um dia a gente já viveu.